Muito boa tarde, está começando mais um Extra Classe Web TV ao vivo e seja você muito bem-vindo e muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre o mês do trabalhador e da trabalhadora, com foco aí na educação, os desafios de se trabalhar na educação pública, com a educação pública. E para isso eu tenho aqui a professora, presidenta da CUT-RN e diretora do SINT, Eliane Bandeira, e também o professor e diretor do SINT, Bruno Vital. Você pode mandar a sua pergunta, a sua sugestão, através dos comentários aqui no Facebook. E antes de começar, eu quero falar para você que a gente está ao vivo no Facebook e no YouTube, porém, lá no YouTube a gente está com instabilidade, um problema de internet, né, que está oscilando a qualidade lá do programa, mas você, caso caia lá o programa, você pode vir para cá, para o Facebook. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Denô. Boa tarde todos e todas que estão nos assistindo, né? Em especial os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Boa tarde, Denô. Boa tarde também aos telespectadores, né? O pessoal que está conectado aí na internet, no Facebook, nos acompanhando. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar sobre educação, direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eliane, eu quero abrir com você falando diretamente do 1º de maio, né, quarta-feira agora, feriado, e aqui em Natal e pelo Brasil, interior do Rio Grande do Norte e pelo Brasil, a luta aí, trabalhadores na rua, contra a reforma da Previdência. Como é que foi o ato aqui em Natal e pelo Brasil, os atos? Pois é, Denô, mais um 1º de maio em que o trabalhador não tem o que comemorar, né? É mais um dia do trabalhador, né, na luta, na resistência, ocupando as ruas, né? Essa amostra que a gente teve aqui no Rio Grande do Norte, na verdade, ela foi no país inteiro, né? Nós tivemos um grande ato em São Paulo, ato unificado de todas as centrais. Nesse ato já foi chamada greve geral, né? Dia 14 de junho. Aqui no Rio Grande do Norte, em especial, todas as capitais desse país tivemos atos. Aqui no Rio Grande do Norte, em especial, nós tivemos ato aqui em Natal. Eu vou, inclusive, Eliane, pedir para o Augusto colocar para a gente as imagens, algumas imagens aqui do ato do 1º de maio. Olha só, Eliane. O pessoal na rua, presente nessa luta aí. O ato que saiu lá da Praça das Flores e que foi em direção até a Praia do Meio, que inclusive contou com a transmissão ao vivo que a gente fez aqui no Facebook do SINT, levando informação para todo mundo. Pois então, Denô, assim, nós tivemos aqui em Natal, nós tivemos uma atividade em Mossoró, né, com um passeio ciclístico, terminando na sede do SINT, regional de Mossoró. Tivemos atividades em vários outros municípios. E assim, Denô, esse ato do dia 1º, ele foi muito simbólico para nós trabalhadores, né? Assim, eu digo que eu me emociono com pequenas coisas, com algumas demonstrações. E assim, Bruno, não sei se você observou, você estava lá no ato, a gente passava, quando a gente chegou ali na Via Costeira, né? Nós tivemos provocação de alguns turistas, mas nós tivemos a reação dos trabalhadores daqueles hotéis, né? Os trabalhadores lá apoiando o movimento, né, apoiando, falando que estava contra a reforma e gritando Lula livre. Tanto nos hotéis, né, eles dando esse sinal de apoio, os carros passando e buzinando em apoio aos trabalhadores, né, os ambulantes. Então, assim, falando nisso, eu ainda me arrepio, né, porque assim, você sente que a classe trabalhadora, ela está ansiosa para ir para as ruas, ela está ansiosa por essa resistência, né. E como em 2017 nós conseguimos vencer essa reforma, né, dessa vez, agora, em 2019, a gente quer realmente enterrar essa reforma da Previdência. Então, assim, foi um 1º de maio de muita luta, de muita resistência e com os trabalhadores nas ruas e chamando a greve geral. E, Bruno, para você, como é que está sendo como é que foi esse 1º de maio de 2019, né, diante dessa conjuntura atual de tantas dificuldades e tantos ataques diretamente aos trabalhadores e aos trabalhadores da educação? Então, eu acho que assim, tem uma cena simbólica, como a Eliane traz, né, nesse dia, no 1º de maio, que é exatamente essa cena que a gente viu em um hotel, né? Você vê a mulher branca, que estava lá de biquíni, turista, não sei, não sei se daqui de Natal, se turista, mas a mulher que estava gastando seu dinheiro com turismo, vamos dizer assim, né? Com uma pessoa que tem maiores condições financeiras. Negando nosso ato,
mas atrás dela os trabalhadores estavam lá todos vestidos com suas fardas, apoiando o nosso ato. Então mostra um pouco da configuração que a gente tem, da configuração política que a gente tem, social e política que a gente tem no Brasil, mas que da consciência, né, de que essa reforma, esse governo em si, já começa a demonstrar sinais muito claros para a própria classe trabalhadora, inclusive para aqueles trabalhadores que acreditaram e votaram nele, que ele é um governo de destruição do direito dos trabalhadores. E eu acho que para a educação, especificamente, essa coisa vem se agravando cada vez mais, inclusive com as medidas que foram tomadas ontem em relação às universidades federais, os institutos federais. Estima-se que o Rio Grande do Norte, né, as instituições do Rio Grande do Norte, o FRN, FRN e o FESA vão ter o corte de 73 milhões de reais nos seus orçamentos. Então, isso significa um ataque frontal realmente à educação, porque se a gente pegar o orçamento da UFRN, ele já tem um corte de 50%. Né? Então, está demonstrando claramente que não é um governo que veio para, apesar do discurso, né? Vamos combater a corrupção, consequentemente vai ter mais educação, vamos combater a corrupção, consequentemente vai ter mais saúde. Porque esse foi o discurso vendido na campanha. O discurso contra a corrupção era para dizer que as pessoas iriam ter mais educação, mais saúde, porque quem votou para esse governo, né, ser eleito, não votou acreditando que a educação iria piorar, nem que a saúde iria piorar, nem que os serviços públicos iriam piorar. Né? As pessoas votaram acreditando que iriam ter mais serviços públicos. Essa questão, essa visão, eu acho que ela era comum aos eleitores. Então, quando eles veem que o orçamento está sendo cortado em 50%, por exemplo, de uma universidade federal, e que muitos deles, inclusive, estudam, eles começam a perceber que o governo veio para atacar a educação e não para melhorar a educação. Né? Apesar da gente ter feito tentado fazer esclarecimento, a disputa de projeto, né, para muita gente isso não estava claro, mas agora está ficando bastante claro. Primeiro, uma proposta de reforma da Previdência que acaba com a aposentadoria do povo, acaba com a aposentadoria do trabalhador, acaba com a aposentadoria especial dos professores, né, dos trabalhadores em educação. E, em segundo lugar, agora ataques brutais à educação, anúncios de corte e um discurso sempre de criminalização dos professores e criminalização da educação. A educação passou a ser não a solução para o Brasil, ela começou a ser problema. Ensinar as pessoas agora está se transformando em um problema para o país. Fazer com que as pessoas aprendam, pensem, isso, raciocinem, elaborem conhecimento, elaborem pensamento. Isso está para o governo, no discurso do governo hoje, oficialmente, é um problema para o Brasil. Então, a educação, no lugar de ser a solução, está sendo considerada pelo governo como um problema. E para isso tem que atacar as universidades, tem que atacar também a educação básica e atacar os professores. Né? Então, isso está ficando claro. Pouco a pouco, a sociedade vai tendo uma clareza maior em relação a esse discurso. Né? Uma das coisas que você falou aí da reforma da Previdência, que eu quero chamar a atenção, é que eu vi nessa semana um vídeo dos anos 90 em que o Bolsonaro criticava a possibilidade dos trabalhadores se aposentarem aos 65 anos de idade. Né? E agora, já no governo, ele mudou completamente essa ideia, esse discurso. E você falando aí da educação, a educação vem enfrentando cortes, né, de investimentos. Os professores são, né, Eliane, classificados como doutrinadores, né, dos alunos, como você fazer alguém pensar, né, criticamente, é você se tornar um inimigo do Estado. Não é. Como é que você avalia isso, Eliane Bandeira? Como eu estava falando com o professor Wellington Germano, essa interdição do pensamento. Então, é muito contraditório, né? Nós temos nesse país considerado mundialmente um dos maiores pensadores da educação, né? Que é Paulo Freire, né? A pedagogia de Paulo Freire, ela foi adotada em vários países. O mundo inteiro reconhece Paulo Freire pela importância, né, que ele tem nesse processo de educativo. E aqui, que exatamente, a pedagogia de Paulo Freire, ela provoca o educando, o aluno, a refletir, a pensar, né, e buscar formas de mudanças da sua vida a partir da educação. Né. Tira as pessoas daquela, digamos, entendimento de senso comum, né, e aí as pessoas passam a formular e ter uma visão crítica sobre tudo que está acontecendo ao seu redor. Aí, num país onde a gente tem um pioneiro, né, Bruno, que teve todo esse trabalho e esse cuidado de lidar com essas competências, do refletir, da ação, reflexão, ação, né?
e traz hoje, né, no seu programa de governo, nas suas ações, eu tenho dito nas minhas entrevistas, nas minhas conversas, que esse governo ele elegeu como inimigo número 1 a educação, né? Inimigo número 2 a classe trabalhadora. A educação, porque é através da educação que a classe trabalhadora ela pode mudar a sua vida, é a partir da educação que ocorre a transformação, né? A classe trabalhadora, pelos ataques que a gente vem sofrendo o tempo todo, né? De retirada de direitos. E aí eu ainda tinha esquecido uma coisa, né? E o terceiro inimigo desse governo são as organizações e os movimentos sociais, né? A PEC 873, ela deixa muito claro, né, o que esse governo quer. O desmonte, para além do desmonte do Estado Democrático de Direito, o desmonte da educação, vem muito forte também o desmonte da organização sindical. Explica para a gente, Eliane, por favor, que PEC é essa? A PEC 873, ela é uma PEC que ela ataca diretamente a organização sindical, né? Dentro do seu conteúdo, uma das coisas que ela ataca fortemente é a questão da liberdade de organização. Quando ela tira do trabalhador, né, o seu direito, né, de ser sindicalizado, de contribuir com o seu sindicato, para que seu sindicato organize a luta. Porque, assim, a gente sabe que para organizar a luta você tem 2 viés, né? Você tem o político, né? E você tem também o financeiro. Você não consegue organizar as grandes mobilizações, você não consegue organizar um ato, né, se você não tiver a questão financeira, né? Você precisa disso para a sobrevivência. E a questão também da representatividade. Na reforma trabalhista, né, ela já tira um pouco isso, quando tem lá a questão do negociado sobre o legislado. Como eles fizeram tudo isso, assim, nessa narrativa deles, Bruno, que aí, assim, quando você estava falando a respeito de que projeto a gente, naquela época das eleições, a gente se posicionava, até mesmo enquanto sinta, enquanto militante, enquanto sociedade, né, contra, né, todo mundo votou, os que votaram era pensando em mudanças e transformações, e acho que foram muito dentro daquela narrativa, né, era combater a corrupção, era gerar emprego, né, renda, era desenvolvimento econômico, era melhoria na educação, na saúde, né? E o que a gente vê hoje, e aí a gente hoje tem muito mais facilidade de dialogar com o trabalhador, a gente tem muito mais facilidade de dialogar com a sociedade, é que todo mundo está ficando, para todo mundo está ficando muito claro, né, quais são os objetivos, né? É acabar com a soberania nacional, é entregar o país, nosso país, as nossas riquezas na mão do imperialismo, é cortar direitos, né? E essa coisa de reduzir o Estado. Reduzir o Estado, é o Estado mínimo. E essa questão de dizer que a reforma da Previdência vai cortar privilégios. Aí eu fico me perguntando, Denô, qual é o privilégio que um professor, com o salário que ganha, né? E, digamos assim, a gente hoje até conseguiu valorizar um pouco a questão salarial do professor através do Piso Nacional Salarial, através do Fundeb, que está aí ameaçado, né, Bruno, tá acabando, e é uma luta que a gente precisa travar agora, né? Que privilégio um professor tem? Né? Que salário é esse? Né? Que a gente assim, dá vontade realmente de rir, né? Qual é o privilégio você cortar um benefício de um assalariado que ganha um salário mínimo, reduzir para R$400? Né? Não são esses trabalhadores, né, que provocaram rombos na Previdência. A Previdência, se ela tem algum rumo, até porque a CPI que foi feita pelo Senado Federal, ela prova que a superavitária, quando se considera todas as fontes, né? A Previdência, receita, né? Ela não tem rombo, ela tem roubo. Né? Ela tem sonegação, ela tem grandes empresas muito me chama que a atenção, não pagam. Eliane, né? O camarada, o dono daquela a rede de lojas, né, a Van, que deve tantos milhões à Previdência e é tão defensor dessa reforma, né, apoiador de Bolsonaro, e diz nessa semana se vestir de Dom Pedro, que é... Não sei se você viu, Bruno, que é reforma ou morte, né? Previdência ou morte. Reforma da Previdência ou morte é uma coisa ridícula, mas ali não é engraçado, isso é muito perigoso, porque ele quer obter vantagens
a Isso. partir disso. Por isso ele apoia tanto Essa a reforma reforma, e o essa Bolsonaro. reforma, Ele é apenas um dos, né? Que tanto essa deve à reforma, Previdência. assim, dentro da nossa visão de CUT, né, e aí de SINT, de movimento sindical, ela tem um único objetivo, né, que é o empobrecimento da classe trabalhadora, né, que é a retirada de direitos, e assim... A transferência também desse valor, né, que o trabalhador, que hoje está na mão do governo, o dinheiro da Previdência hoje é administrado pelo governo, ser repassado para o sistema financeiro, para os bancos, né? Tanto para eles administrarem como para eles lucrarem com esses valores. Porque vai mudar a forma de arrecadação. Isso. Não, porque primeiro a gente muda o regime previdenciário. O regime previdenciário, que não a é forma, mais solidário. a forma de se arrecadar. Isso. Que hoje se arrecada quem contribui é o trabalhador, Isso. as empresas Tripartite, né? A contribuição tripartite. e o Estado, né? Trabalhador, Tripartite, né? Estado, exatamente. E a ideia é se Estado mudar para o empresário. regime de capitalização, Onde onde o cada um trabalhador contribui sozinho- individualmente para Isso. um banco Olha, que ele escolher. Não é isso? E aí o INSS, por exemplo, já perde sua funcionalidade. Se a gente for pensar por essa lógica, né? Se o banco tomar conta da Previdência, o próprio INSS ele vai sendo progressivamente esvaziado. Então ele não vai mais servir, ele vai deixar Vai de deixar de existir. ser, vai deixar de E aí existir. o trabalhador se resolve com o banco, diretamente, né? Ele e o banco. Então o banco ganha aí, e ganha por quê? Porque o orçamento do governo vai ser menor, a lógica do Estado mínimo, você diminui a participação do Estado, você desresponsabiliza o Estado pelo pagamento das aposentadorias, consequentemente, esse dinheiro vai sobrar, e a sobra desse dinheiro vai para onde? Vai para pagar a dívida interna brasileira, né? A tão famosa dívida interna, que é o grande consumidor, vamos dizer assim, o grande Que é pouco sugador falado, né? dos recursos, exatamente, dos recursos que existem no Brasil. E se um A banco dívida absorve desse tudo. quebrar, Bruno, um banco quebra, por Ele exemplo, vai decretar falência como e é a que pessoa fica o trabalhador que contribuiu durante vários anos ali? Como é que ele vai se aposentar? perde os recursos porque ele vai decretar falência e aí a responsabilidade, né, dele acabou ali. Então o trabalhador vai ficar, o Deus dará. O Estado está abrindo mão. A reforma da Previdência ela tem sido dita como pior, inclusive, do que a anterior, exatamente por isso, porque o Estado está abrindo mão da responsabilidade de aposentar as pessoas. Quem aposentar hoje, né, e aí volta para a história dos privilégios. Como é que é um sistema de privilegiados se a maioria das pessoas que estão nesse sistema recebem no máximo quase 6 mil reais, não é nem 6 mil reais, né? Até no máximo 6 mil reais, porque os trabalhadores do serviço privado, que são a maioria dos que acessam, né, o sistema previdenciário, eles não recebem mais do que 6 mil reais. Quem está acima desse valor nem fica mais no INSS. Então você tem um grupo enorme de pessoas que recebem um salário mínimo, 2 salários mínimos, e essas pessoas estão sendo acusadas de serem privilegiadas, né, que são a maioria dos que estão no sistema previdenciário, e de causarem um rombo à Previdência. Então não faz sentido nenhum. Se o governo vai abrir mão de tomar conta desse sistema que só praticamente atende a um grupo de pessoas que recebem de 1 ou 2 salários mínimos, então ele não está atacando privilegiado nenhum, ele está exatamente atacando a parte da população que mais necessita, a classe trabalhadora, principalmente aquela que está mais vulnerabilizada, que recebe os menores salários. Eliane, como é que é um professor, uma professora ser privilegiado, trabalhando às vezes em 2, sei lá, 3 escolas, né? Se desgastando emocionalmente, desgastando a voz, né? Durante vários anos, e ganhar muito pouco, né? Ter que brigar, ter que ir para a rua para conseguir que o salário, às vezes, né, o piso seja pago, enfim. Isso é chamado de privilegiado. E às vezes até de vagabundo, né? Não existe, né? Dentro dessa proposta da Previdência, ela não existe ataque a privilégios. Não existe privilégios. Né? Assim, eu não sei, Bruno deve também ser muito provocado, né? Quando a gente está em alguns espaços que as pessoas dizem, mas assim, se tirar a questão do tempo de contribuição, e se diminuir a questão da idade, e se... Não existe, não, porque eu até sempre digo, sabe, são os bodes na sala. Para mim, a espinha dorsal dessa Previdência é a capitalização, né, e a desconstitucionalização da Previdência Social. Olha, tirou tudo, ficou isso, para mim, porque o resto, essas outras coisas, elas vão vir todas. Então, assim, não existe, não tem uma questão nessa reforma, né, que, assim, que dê para negociar, que dê para conversar, que seja defensável. Não tem.
né? É um total desmonte, né, da Previdência Social. Eu sempre digo que essa reforma, ela ataca todo mundo, né? Ela ataca quem morreu através da questão das pensões, ela ataca a quem está hoje no mercado, vai ter dificuldade de se aposentar. Quem está se aposentando, quem vai entrar, aí assim, mas eu já estou aposentada. Aí eu provoco, sempre faço essa provocação. Nem você que está aposentado hoje, você está numa zona de conforto. Porque se não tiver mais contribuição para a Previdência Social, se o empregado vai contribuir para a sua previdência, para a sua aposentadoria, Num banco privado, se as empresas, se o governo não contribuir mais com essa previdência, uma hora esse dinheiro vai acabar. Quem está aposentado vai receber a sua aposentadoria de onde? Como? Né? Então, assim, e ela ataca até quem ainda vai nascer. Porque quem ainda vai nascer num estágio de total amparo, né, do poder público, né? Total desamparo, né, não tendo garantias de nada. É você trabalhar até morrer, né, sem ter nenhuma condição de aposentar. Então, assim, não é uma coisa que, digamos, não, a CUT, os sindicatos, as centrais estão se posicionando contra, porque são oposição, porque estão contra o governo. Nesse momento agora, acho que a gente até esquece essa questão de ser oposição, né? A gente vê hoje, o que a gente vê hoje, na verdade, é o futuro da classe trabalhadora, né? O futuro desse país. Então, assim, a nossa luta é para enterrar realmente essa reforma, não tem o que negociar, né? E a gente tem feito muito esse diálogo com os parlamentares, né? A gente tem apontado que a classe trabalhadora, nas eleições de 2018, né, muitos foram derrotados, e as derrotas que nós tivemos, ela teve o DNA da classe trabalhadora, foi o dedinho do trabalhador que foi lá e disse não, né, pela postura, pelo que esses parlamentares fizeram. Para você ter ideia, Bruno, a maioria dos parlamentares que participaram da comissão especial, né, que é a comissão depois que passa pela CCJ, né, dos que compuseram na reforma da Previdência de 2017, somente 4 conseguiram ser reeleitos, né? Então, assim, a classe trabalhadora, ela está atenta a isso, né? Se em 2017, aquela proposta de reforma de Previdência, ela já era um desastre, ela já era um ataque brutal aos trabalhadores, essa que foi proposta agora em 2019, ela acaba de vez, ela enterra a classe trabalhadora. Então, nós só temos um caminho, sempre tenho dito, é resistir, lutar e ocupar as ruas. Esse tem que ser o nosso caminho. Ok, Eliane e Bruno, a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com Extra Classe Web TV ao vivo. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo aqui no Facebook e YouTube do SINT, hoje com a Eliane Bandeira e com o professor Bruno Vital. A Eliane, que é professora, presidenta da CUT-RN e diretora do SINT, e Bruno Vital, que é professor e diretor do SINT. A gente está falando aí sobre o mês do trabalhador e da trabalhadora, né, com aspecto dos desafios de trabalhar na educação. Bruno, eu quero chamar a atenção agora para a questão da perspectiva de valorização salarial, né? A gente tem aí o Fundeb sob ameaça, né? Isso. Os planos de carreiras ameaçados de não serem cumpridos.
né, o piso salarial, né, o piso salarial nacional do magistério, e o PNE, né, o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, que deveria, né, até 2024 está acontecendo, e de fato não está. Isso, na verdade, a gente está vivendo um cenário de aprofundamento das reformas, né, educacionais. Principalmente, elas começam com muita força, né, no governo Temer, e agora a gente tem o aprofundamento disso no governo Bolsonaro. Né, que aos poucos a gente está vendo uma delimitação da política educacional de Bolsonaro. Por quê? Porque primeiro ele colocou um ministro que rapidamente saiu, totalmente incapacitado, né? De certa forma foi um ministro que virou piada, e agora ele colocou um novo ministro e parece que esse ministro é que vai dar o ritmo realmente da política educacional dele. O primeiro-ministro de Bolsonaro ele teve um papel mais de fazer o trabalho de censura ao professor, vamos dizer assim, a educação. Fazer aquela discussão que o professor era doutrinador, mandar o vídeo lá mandar a ordem de gravação do vídeo nas escolas e tal, mas ele parece que não operacionalizou muito bem a política educacional. Esse novo ministro, né, que está tendo um viés mais administrativo mesmo, está demonstrando melhor o modelo da política que parece que vai ser a política de Bolsonaro para a educação. Então a gente tem aí várias reformas que aconteceram. A gente tem que lembrar da vigência, né, da emenda constitucional 95, que foi aprovada ainda no governo Temer, que reduz o investimento em educação. Aquela emenda constitucional, ela está em vigor e ela vai ser aplicada. Então a redução dos recursos em relação à educação, ela é uma coisa que já está acontecendo. Né? E o próprio governo anunciou esse ano o corte nos recursos da educação. Aí agora, ontem, né, a gente tem o corte no recurso das universidades, que foi anunciado um corte de 30%, mas ele já tinha sofrido um corte antes, no início do ano, né, cerca de 20%. Então, mais ou menos 50% dos orçamentos das universidades e dos institutos federais está sendo cortado. As notas mostram, por exemplo, eu li duas notas, a do IFRN e a do IFAO, que é o de Alagoas, o Instituto Federal de Alagoas. No de Alagoas, 39% do orçamento foi cortado e no IFRN acho que 37% do orçamento, ou foi 39% também do orçamento que foi cortado. Então a gente tem aí cerca de 40% do orçamento cortado dessas instituições e nas universidades federais não está diferente. Então corte nas universidades federais, corte na educação básica e a tentativa sempre de reduzir o investimento em educação. A gente tem que lembrar que dos discursos também, né? O próprio Bolsonaro colocou no Twitter dele que se gastava muito com educação no Brasil, né? Colocou lá, falou sobre a média da OCDE, falou que a gente gastava muito com educação. A líder do PSL fez um discurso dizendo que quando falava em investir em educação, ela pensava numa mangueira cheia de furos, esse dinheiro passando nessa mangueira e indo para tudo que era lado, e não tendo resultado exatamente porque os professores são incompetentes, né? Ela chegou a dizer isso no discurso que ela fez. Então, o que está anunciado para a educação é uma continuidade, mas com mais força, né, do que Temer inicia, com a reforma do ensino médio, com a implantação da BNCC, que reduziu a carga horária das disciplinas que não sejam português e matemática, porque no mundo todo hoje há um ajuste da educação para que haja uma redução das disciplinas, né, principalmente a português e matemática. Então, você vai ter o pessoal estudando português e matemática e fazendo um curso profissionalizante. É basicamente isso. Você aprende a ler para poder entender como funciona, como operacionaliza, né, a máquina, vamos dizer assim. Aprende a fazer cálculos para operacionalizar essa máquina e se forma como um técnico, mas você não pensa. Então você vai tendo a redução de história, você vai tendo a redução de filosofia, você vai tendo a redução de sociologia, que inclusive também foi anunciada recentemente, né, a perseguição mesmo às disciplinas de filosofia e sociologia e a ameaça delas serem cortadas. Inclusive no Nordeste, especificamente, né, disseram que seriam atacados esses cursos. Então você tem um corte, uma ameaça específica às ciências humanas, que são as ciências do pensamento crítico, principalmente, né? E você tem uma redução orçamentária de forma geral. A gente teve também, a gente precisa lembrar disso, o menor reajuste do piso da série histórica dos reajustes do piso. O desse ano foi o menor de todos os reajustes, foi 4,17. Né? Nunca tinha sido tão baixo o reajuste do piso dos professores. Então, isso já demonstra, né, essa desvalorização para a educação pública de forma geral, nos investimentos
na infraestrutura, etc., mas também na valorização salarial dos profissionais da educação, né? Então a gente tem um menor reajuste e a grande dificuldade dos estados em pagar, né, alegada inclusive em pagar esse reajuste. E ainda, para piorar a situação, a gente tem a ameaça do fim do Fundeb, porque o Ministério da Educação ainda não se pronunciou em relação a como ele vai trabalhar com o Fundeb, se ele mantém o Fundeb, se ele reforma o Fundeb, o que é que ele vai fazer com o Fundeb, nós ainda não sabemos. O que a gente sabe é que o Fundeb acaba no próximo ano, né? E é esse Fundeb que sustenta a nossa valorização salarial e o reajuste do piso, né? Então, tudo isso está em aberto ainda e coloca vários desafios para a educação. Combinados a esses fatores, ainda existe o discurso, né? Que aí você tem o presidente reproduzindo o vídeo de uma aluna, uma suposta aluna que nem aluna era, gravando uma professora. Filiada do partido isso, dele. Filiada ao partido dele, cometendo um ato que é, inclusive, né, típico do fascismo, de você tentar criminalizar uma pessoa, usar a imagem da pessoa, né, demonizar uma pessoa. Isso está sendo uma constante no Brasil, esses estímulos a que alunos estejam perseguindo professores, porque essa é a ideia. E a destruição da imagem do educador, né, que seria... O professor era tido, pelo menos de forma mais geral na sociedade, como uma pessoa que promovia, que levava conhecimento, que mudava a sociedade, que contribuía para a mudança da sociedade porque era um agente educador, né? Agora a gente está vivendo um desmonte da imagem do professor, que vai corresponder também a um desmonte da valorização desse professor, porque é do mesmo jeito que eles fizeram com a universidade. Você diz que a universidade não presta primeiro e depois você tira o recurso dela. Se faz mal à sociedade, eu não vou investir nisso, eu vou tirar dinheiro disso. Então, uma coisa está combinada com a outra, né? Vai criminalizando o professor, vai tornando o professor um ser abjeto, comparar ele a um vampiro, comparar ele, enfim, né, a um doutrinador, uma figura negativa, e, consequentemente, você vai desvalorizando ele também financeiramente, porque a própria sociedade, essa é a ideia, se convence de que o professor não presta. Então, a gente não tem que valorizar quem não presta, né? Bruno, eu quero dar uma pausa nesse aspecto da valorização para falar do 1º de maio, voltar para 1º de maio e lembrar que a Eliane Bandeira e a Fátima Cardoso foram homenageadas na terça-feira, lá na Assembleia Legislativa aqui do Estado, do Rio Grande do Norte, e o Augusto tem imagens para colocar para a gente desse momento, né? Dessa sessão solene, né? Em que a Eliane e a Fátima Cardoso receberam essa homenagem, né, Eliane? Essa sessão que foi proposta aí pelo Francisco do PT, que é o deputado, e várias lideranças sindicais, entre elas a Eliane Bandeira e a Fátima Cardoso, foram homenageadas pelos serviços que prestam, né, à sociedade potiguar, aos trabalhadores, né? Isso, Eliane. E para você, como é que foi receber essa homenagem, esse pequeno reconhecimento? Pois é, Denu, talvez se essa homenagem tivesse sido feita alguns anos atrás, ela não tivesse tanta representatividade como ela tem hoje, né? No momento que a gente vive hoje, né, de criminalização dos movimentos, de criminalização das lideranças, né, desse país, e você vivenciar um momento desse, onde há um reconhecimento da contribuição que na verdade, assim, estávamos eu e Fátima Cardoso, mas a gente tinha 14 pessoas sendo homenageadas, né? Todas lideranças do movimento sindical. É um reconhecimento da nossa história, né? Da vida de luta que a gente tem dedicado à classe trabalhadora. Então, assim, para esse momento, teve uma simbologia muito forte, né? Tanto que, assim, quem estava lá viu que todos se emocionaram muito, né? E, assim, para além acho que de nós lideranças, as nossas famílias também, né? Ver que, assim, tem um reconhecimento, né? Porque vocês renunciam, né, muitas vezes ao convívio familiar, a uma série de coisas, né? A militância eu ali digo que quem contínua. é dirigente sindical, né, quem é dirigente de movimento, a gente abre mão da nossa vida pessoal, né? E aí sacrifica muita coisa, né? Muitos aspectos da vida. Tem vários momentos da minha vida que eu perdi com os meus filhos. Formatura de meus filhos que eu não consegui estar presente porque estava em alguma trincheira de luta. Aniversário. Sair
para ir mobilizar, para ir para a luta, e deixando seu filho em casa doente. São muitas coisas que um dirigente sindical renuncia na sua vida. É você não ter final de semana, é você não ter feriado, é você estar nas estradas, correndo risco todos os dias, né? Porque cada viagem que a gente faz é um risco que você está correndo, né? E hoje, mais do que nunca, porque antes a gente pensava muito na questão da segurança, porque podia ter um acidente. Hoje a gente vê que essas ameaças, para além de um acidente, a gente pode sofrer um atentado, né? Então, assim, para esse momento que a gente vive hoje de tantos ataques, ele teve um simbolismo muito forte, né? E foi muito importante. Agora, uma coisa que, assim, eu queria destacar é que dessas 14 pessoas homenageadas, a gente tinha mulheres. Eu, Fátima Cardoso, Soraya e Vilma Aparecida em memória, né? Aí a gente fica se perguntando, né, por que tão poucas mulheres, né, sendo homenageadas nesse dia. É que, na verdade, além das mulheres sofrer tudo isso, né, de ter que abrir mão de tudo isso, não é nos dado, né, também nesses espaços mais destaques. Geralmente as mulheres elas ficam mais dando suporte, né, mais na questão operativa. Quem faz as falas são os homens, quem estão à frente, mas assim, ninguém pensa que para aquilo ali acontecer, né, várias mulheres estiveram lá e contribuíram. E assim, estar ali naquele momento foi muito importante, né? Passou na minha cabeça, enquanto eu estava sentada naquela mesa, todo o histórico, né? A maioria dos que estavam ali sendo homenageados, Bruno, quando eu estava começando no movimento, foi o espelho para mim, né? Foi a orientação de todos aqueles que eu segui. E assim, um momento que assim, não tem preço, né? Num momento como esse, a gente ser reconhecido pelo trabalho, por toda a dedicação e pela história de vida que cada um e cada uma tem, não tem preço. Falando agora, ainda me emociono de lembrar daquele momento, né? Legal esse momento, que bacana isso. Sobretudo nessa conjuntura, né, de ataques aos trabalhadores. Eu até coloquei, sindicais. E aí eu gostaria de colocar aqui também, que assim, a gente vive nessa conjuntura aqui momentos que nós somos humanos, né? Apesar da gente ter a responsabilidade de coordenar e de dirigir o movimento, mas a gente também sofre aqueles momentos que a gente acha que não vale a pena, que sente vontade de desistir de tudo, deixar tudo para lá. E uma pessoa assim, que todos os dias, quando isso vem na cabeça, né, eu renovo minhas energias, é Fátima Cardoso, né? Assim, apesar de todos os problemas de saúde que ela tem passado, né, pelas dificuldades que ela tem enfrentado, perdeu a mãe, o pai, né, assim, tem um histórico nos últimos tempos, para além desses ataques que a gente tem da conjuntura mais geral, mas assim, na vida pessoal dela, mas não desiste da luta, está ali firme, forte, né, não desiste. E isso serve de estímulo para a gente, né, Bruno, de que a luta continue e que a gente tem que tem que dar aquela coisa, sangue, suor e lágrima, né? E permanecer na luta. Então, eu me espelho muito em Fátima, né? José Rodrigues, que foi presidente da CUT, né? Eu digo que é um menino que a gente tem no movimento, tem 72 anos, mas tem assim uma disposição para construir a luta. Eu digo que ele sobrevive da luta, né? Sofreu muito na ditadura militar, mas não desiste. Esses são exemplos, né? E que não estava ali homenageado, né? A gente tem os nossos 2 coordenadores gerais do SINT, né? A gente tem Zé Teixeira, que Zé Teixeira, para mim, assim, uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. É um militante, como poucos que a gente tem, né, que vive nas trincheiras de luta, tanto na luta do SINT como na luta mais geral, né, assim, nunca foge da luta, tem uma disposição incrível nessa construção, né. Eu digo que o SINT tem um patrimônio histórico muito grande, né. Rômulo, né, que assim, conduz aquela luta ali no Oeste, que é aquela liderança ponderada, que às vezes quando a gente está meio sem saber os caminhos, ele está lá e aponta, né? E assim, cada um com sua importância. Então, quando estávamos eu e Fátima Cardoso ali, que somos as 2 dirigentes do SINT,
esse conjunto de dirigentes do Sint também deve se sentir homenageado, né? Porque assim, a luta que a gente não conduz sozinho, a gente conduz, né, com esse conjunto de dirigentes que são incansáveis, que estão sempre dispostos para construir a luta. Então, assim, quando você faz, a pessoa que está ali é simbólico, né? Tem várias pessoas que você acaba homenageando e levando junto, né? E aí eu gostaria muito de agradecer nesse momento a todos os dirigentes do Sint, né? E Bruno está iniciando agora. Talvez, Bruno, daqui a uns anos você esteja aqui dizendo essa mesma coisa, né? A gente acaba se formando com um pedacinho de cada um, né? Assim, a Eliane que existe hoje, ela tem contribuição de Fátima Bezerra, que foi dirigente do Sint, de Mineiro, de Júnior Souto, né? De Fátima Cardoso, de Hudson Guimarães, de Manuel Araújo, né? Porque a gente começa, na verdade, a ser construído quando a gente entra no Estado, né? A gente vai começando a ver a luta, essa militância aí, a gente vai se formando a partir de cada um desses. E Bruno, daqui uns dias, vai estar dizendo essa mesma coisa, né? Lá na formação dele, na pessoa que ele se transformar, vai estar um pouco da contribuição de cada um e de cada uma que constrói essa luta com a gente. E falando em luta, né, a luta do Sint, né, resultou no pagamento aí do piso salarial da rede estadual hoje. Exatamente. Né? A gente fez um primeiro movimento, né, assim, de pensar um ato para a próxima segunda-feira, porque não tinha saído dia 30, que era o acordado, né, o governo tinha acordado de pagar dia 30, mas aí o governo tinha a questão tinha a publicação no Diário Oficial, já do pagamento, estava publicado no Diário Oficial, e além disso, o governo disse, né, oficialmente que sairia uma folha suplementar hoje. De fato, a folha saiu, consequentemente, né, a gente fica aí acompanhando os próximos passos, o próximo mês, enfim, o cumprimento do acordo, o cumprimento do acordo em relação aos aposentados também. Vamos continuar acompanhando esse processo, mas foi cumprida essa etapa. Agora a gente vai seguir para negociar nosso plano de carreira, nossas letras que estão atrasadas, né? E as demais questões. A questão do tempo integral, dia 10 agora, dia 10 desse mês, nós temos uma reunião com o secretário da Educação, especificamente com os professores de tempo integral, para eles discutirem todas as questões relativas a eles, né? Enfim, tocar a luta mais geral. A questão do piso até aqui está resolvida, porque o governo cumpriu, né, o pagamento do reajuste dos 2 meses, né? Porque eram 2 meses que tinham que sair agora, era o mês de janeiro, o reajuste do mês de janeiro junto com o reajuste do mês de abril. Então, esse capítulo está vencido. Para você ver, né, Denô, como é incansável a luta do dirigente sindical. Você vê que assim, era o piso, aí vem letras, vem plano de carreira. Quer dizer, é uma luta que não tem fim. Não existe férias. Aí, para se somar, né, a essa questão mais específica da categoria, aí a gente tem a luta mais geral, que também exige, né, do sindicalista, exige em especial do Sint, que é o maior sindicato desse estado, né, se posicionar e contribuir com essa luta. Então, assim, a gente só percebe, e eu gosto muito de evidenciar essas coisas, para que fique muito claro, né, que a nossa luta ela é todos os dias, é todas as horas, né, a gente não tem descanso, é um processo. Você vai vencendo uma coisa, vem outra e vem outra. Somada a isso, né, Bruno, aí tem problema na escola tal, problema na escola tal, município tal, aí assim, é uma luta interminável. Sim, né? Só para lembrar, ela falou dos municípios, né, que a gente tem a assembleia também do município de Natal, no dia 10, mesmo dia que vai ser, a diferença são os horários. Mas com o pessoal do Estado, né, tempo integral, tem audiência com o secretário, e temos no dia 10 a Assembleia do Município, né, que vai discutir as questões, inclusive porque o município de Natal não ainda pagou o reajuste do piso, não tem sentado com a direção do sindicato, né, tem ignorado, na verdade, a categoria, de forma geral. Né, não liga, a gente faz ato na frente da prefeitura, né, chama para audiência, marca a reunião e chega na hora, a prefeitura não está lá presente, né, não tem dialogado realmente com a direção do sindicato. Inclusive, então, tem audiência marcada agora para o dia 30 entre
o SINT, a direção do SINT e o chefe do gabinete do prefeito, que foi desmarcado em cima da hora. Exatamente. Tem sido o prefeito não está querendo isso. dialogar com... Tem sido com constante a desmarcação Sim. das audiências, né? Até com os próprios secretários. Às vezes não é nem com o prefeito, porque com o prefeito nem se agenda, né? Ele não faz agenda com o sindicato. Mas até as pessoas que são por ele designadas para fazer as audiências, para participar das audiências, não têm estado presente, têm cancelado as audiências. Então a gente está tendo uma grande dificuldade, né? De se reunir, de dialogar com a Prefeitura de Natal, porque a Prefeitura de Natal não quer receber o sindicato. E aí está essa situação pendente, dia 10, a Assembleia, né? E aí na Assembleia a gente vai deliberar como é que a gente vai reagir a essa Prefeitura que não tem feito nenhum tipo de ponte para a gente poder dialogar com há ela. uma possibilidade de greve, Bruno? A categoria vai analisar a possibilidade de greve, né, na Assembleia, mas como tem sido reiterado o desrespeito tanto aos acordos, né, porque a gente tem que lembrar que o pessoal do município de Natal, os trabalhadores da educação, eles ficaram, inclusive nas férias, trabalhando, né, para receberem, para cumprirem o acordo da greve e para a prefeitura também pagar conforme acordado. Mas ela tem desrespeitado o acordo que foi feito e agora, nesse ano, né, também não paga reajuste e também não senta com a direção do sindicato. Então, a prefeitura tem tido uma postura de bastante desrespeito com a categoria, né, e a Assembleia vai avaliar, inclusive, essa situação, né, se deflagrar greve, enfim, indicativo de greve também. Então, a Assembleia é dia 10 de maio, né, sexta-feira próxima, às 8h30, lá na sede estadual do SINT. Isso. E antes da gente chamar o intervalo, dia 15 de maio, convocada pela CNTE, greve da educação, né, em todo o Brasil, e pelas centrais, greve geral dia 14 de junho. Isso. Eu queria até aproveitar, né, para explicar a diferença das greves, que eu acho que a categoria precisa entender. O pessoal está se confundindo um pouco. Isso, inclusive está havendo a confusão, foi cancelado dia 15, não. Existem 2 dias que a gente tem atividades de paralisação. No dia 15 de maio, nós temos a Greve Nacional da Educação, chamada pela CNTE, porque, mais uma vez, os trabalhadores em educação são os pioneiros, são os protagonistas, né, na organização da greve geral. Nós temos feito o esforço de paralisar, paralisamos já dia 24, vamos paralisar no dia 15 e vamos mobilizar as comunidades escolares, os pais, dialogar com os alunos também, para esclarecer por que a educação para e por que no dia 14 de junho, aí sim a greve geral de todos os trabalhadores, né, todos os trabalhadores do Brasil estarão parando. Então, a gente está sendo, mais uma vez, como nós fomos em 2017, né, a categoria que protagoniza a luta em defesa da Previdência Pública, né, e para todos como ela é hoje. Então, em defesa, no caso da Previdência. E no dia 14 de junho, a gente vai ter a paralisação de todas as categorias, na qual a educação também está integrada, né? Então, a gente tem essas 2 datas, 15 de maio, greve geral da educação, e dia 14 de junho, a greve geral de todos os trabalhadores, que aí as centrais estão organizando, né? Programação, né, assim, local, né, está sendo construída. Dentro da nossa discussão enquanto central, né, e por compreender a importância que tem a greve geral dos trabalhadores em educação, né, as centrais sindicais, tanto nacionalmente como aqui no estado, né, já abraçaram essa data. Né, as centrais sindicais ontem se reuniram no SINT com o SINT, estava presente a CUT, a Intersindical, a CSP com Lutas, a CTB, o Sinasef, né, e definimos já, nós teremos um ato unificado, né, que aí, nesse ato, vai ser toda a classe trabalhadora, Bruno, que vai estar apoiando a greve da educação. Então, o ato será ali no Midway, concentração a partir das 15 horas, né, é o ato em defesa da educação. E aí, segunda-feira, a gente vai estar se reunindo novamente as centrais com as entidades de educação para a gente tirar a bandeira de luta, né? Porque assim, o central é a reforma da Previdência, mas a gente vai pegar e evidenciar todas as bandeiras de luta da educação, né? Ter todo esse conjunto dentro desse ato, né? Então, assim, por compreender essa importância, as centrais sindicais, né, todas estão se somando a esse dia de luta da classe trabalhadora.
as centrais também estão dispostas a contribuir com a atividade que as entidades ligadas à educação vão estar promovendo pela manhã. A gente vai estar se somando, né? E vamos estar mobilizando toda a classe trabalhadora e toda a sociedade para somar a esse grande dia de luta. E aí, como nós tivemos em 2017, que aí assim Bruno colocou a questão da greve da educação, na verdade em 2017 nós tivemos o início, o pontapé daquela grande greve geral no 8 de março. Né? E aí no 8 de março, as mulheres já deram o pontapé, né, rumo à greve geral. Agora em 2019, novamente, as mulheres no 8 de março já foram para as ruas, né, denunciando essa reforma, se posicionando contra e já gritando que a gente precisava de uma greve geral. Né? O SINT esteve presente nesses dois momentos, tanto em 2017 como agora em 2019, organizado lá com os trabalhadores e trabalhadoras em educação. Nós tivemos, dia 22, né, um ato contra a reforma, e aí estava lá o SINT presente, todos os sindicatos, a classe trabalhadora. Dentro da semana em defesa da educação, dia 24 de abril, né, a educação tirou esse como dia de paralisação e mobilização, as centrais se somaram, fizemos atos, e agora dia 15 novamente as centrais vão estar lá, porque nesse processo de construção, Denô, que a gente vai chegar a uma grande greve geral dia 14. Né? E aí para a gente falar um pouco dessa questão da greve geral do dia 14, além dessas ações que a gente está fazendo, nós temos algumas ações que estão sendo desenvolvidas aqui no Estado. Dia 24 foi feito o lançamento da campanha de assinatura, né, contra a reforma da Previdência, foi feita no SINT, né, do abaixo-assinado, a coleta de assinaturas. A partir da próxima semana a gente vai estar dividindo a base cotista, nossa base da educação, para intensificar, porque na verdade já iniciou a coleta dessas assinaturas, que para a gente tem sido assim... Para mim, às vezes, até eu me surpreendo, né? Você está lá com a banquinha e você diz, abaixo assinada contra a reforma da Previdência. Quando você diz isso, o camarada ia lá, volta, recebe a carteirinha e assina. Assim, está sendo um instrumento de mobilização, né? Você fala reforma da Previdência, as pessoas já dão aquele estado de alerta, né? Então, assim... teremos a questão de intensificar a coleta de assinatura, a CUT e as outras centrais, a gente está fazendo uma rodada no Estado, porque como em 2017... Está sendo feito de forma itinerante e também a gente está fazendo itinerante, mas a gente vai tirar um calendário, na próxima semana nós temos reunião com as centrais, na segunda-feira a gente vai tirar um calendário, aí a gente vai ficar fixo em alguns locais. A gente já fez ali na Gentil Ferreira, já fizemos na João Pessoa, né? E assim, quem quiser ir ao SINT, pode ir lá no SINT, a sua assinatura? Pode pegar, levar as listas para fazer coleta de assinatura na sua rua, no seu local de trabalho, e vir depois deixar no SINT. Importante é que a gente tenha mais de 1 milhão de assinaturas, né, para dizer que a sociedade brasileira, que a classe trabalhadora está contra essa reforma. E assim, Denô, para além dessa questão da assinatura do abaixo-assinado, a gente está reconstruindo a questão dos comitês pró-greve geral no Estado. Né? Eu estou com um calendário fiz já uma rodada antes da gente tirar a data, onde estava lá, né, para a construção dessa greve, o SINT, a FETARNE, a FETRAF, a FETRAX, a FETAM, né, que são as nossas federações. O SINT não é uma federação, mas como é um sindicato que está no estado todo, né, estamos construindo regionalmente os comitês, né, fazendo as audiências públicas, né, fazendo panfletagem. Ceará Mirim, né, Bruno tem feito muitas atividades lá, a gente tem acompanhado. Então, assim, a gente já está criando, na verdade, esse clima de greve geral há muito tempo, né, Bruno? Desde que a gente iniciou esse ano. Agora, quando as centrais, agora dia 1º de maio, anunciam essa data, né, a gente vai estar intensificando, e como em 2017 não vai ser Natal que vai parar, o RN vai parar. O Brasil vai parar. O Brasil vai parar, né? A classe trabalhadora vai cruzar os braços nesse dia. Porque, assim, o que a gente tem que diferenciou aquela greve de 2017 foi que, geralmente, você compreende as coisas acontecendo só nos grandes centros, na capital, né? E assim, para a gente aqui no Rio Grande do Norte foi surpreendente, porque municípios, Bruno, como Água Nova,
lá na Tromba do Elefante, né, Severiano Melo, que a manifestação, ato que eles tinham visto só era campanhas políticas, quando consegue juntar gente, né, contra a reforma da Previdência em 2017, nós tivemos ato em quase todos os municípios desse estado. Tivemos ato em quase todos os municípios desse país, fora os grandes atos que a gente fez nas capitais do estado. E a gente quer repetir isso novamente. Do mesmo jeito que nós paramos o RN, paramos o país em 2017, e nós vamos repetir agora em 2018. E aí isso 2019. E aí já é um chamado, né, para a classe trabalhadora, para a sociedade se somar a essa luta. Isso. Dia 15 de maio, greve da educação, e dia 14 de junho, greve geral da classe trabalhadora. Eu vou agora chamar um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com Extra Classe Web TV ao vivo. O Sint está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O Sint-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo, hoje recebendo Eliane Bandeira, que é professora, presidenta da CUT-RN e também diretora do Sint, e o professor Bruno Vital, que também é diretor do Sint. A gente está falando do mês do trabalhador e da trabalhadora, né? Os desafios de se trabalhar com a educação. E domingo a gente tem mais um Extra Classe TV com a apresentação do Leuton Lima. E ele traz um resumo para a gente. O programa do Sint-RN desta semana traz a cobertura das atividades alusivas ao Dia do Trabalhador em Natal. Tem também a homenagem recebida pela coordenadora-geral do Sint-RN, professora Fátima Cardoso, na Assembleia Legislativa. Mais 16 sindicalistas foram homenageados, inclusive a diretora Eliane Bandeira, enquanto presidenta estadual da CUT. No estúdio, o coordenador-geral, o professor Rômulo Arnaud, fala sobre os motivos da convocação da greve geral da educação para o próximo dia 15. O Extra Classe TV vai ao ar todos os domingos a partir das 10 da manhã pela TV Ponta Negra. Mas você pode assisti-lo via internet, no site, fanpage do Facebook e YouTube. E ainda ouvir a versão para rádio nos programas das regionais do sindicato ou pelo podcast no site do Sint-RN. Então tá aí, valeu, Leuton. E a gente está aqui de volta, vamos fazer agora a leitura dos comentários que vocês mandaram para a gente no Facebook. Temos a Fátima Gomes, que diz: valeu os companheiros e companheiras, uma luta pelos nossos direitos e tem que ter muita resistência. Temos aqui, mais um comentário da Maria Ivanovska Pontes, que pergunta cadê a folha parte que ia sair hoje, né? A folha suplementar do piso. Já saiu. Né? Já saiu. Já saiu. A Maria Leite diz aqui o seguinte: meu salário de abril veio faltando dinheiro, né? R$145. Isso já está acontecendo há 2 meses. No caso aí ela tem que ela tem que procurar. Isso. Ou primeiro ela pode procurar informação na secretaria, mas ela pode procurar alguém lá no centro, ligar para lá para o centro ou para um de nós. E aí a gente vai falar, porque é um caso específico, né? Se fosse um caso geral, a gente iria resolver de forma, né? Ia negociar com o governo, etc. De forma coletiva. Isso, coletiva. Mas como é um caso específico, ela tem que procurar alguém do Sint ou se dirigir ao Sint também. Ou se dirigir ao Sint, exatamente, ir lá na sede. E não só ela, quem acontecer deve fazer o mesmo, né? Isso. Informar, se tiver telefone, tem o telefone do Sint que ela pode ligar ou ela pode procurar um de nós, um dos diretores. Temos aqui a Dalgisa Magda, que diz: parabéns, guerreiros, guerreiras.
Temos aqui a Lena Nogueira, que diz: Deus me defenda. Não sei exatamente a que ela está se referindo, mas realmente eu concordo, né? Que Deus nos defenda do governo Bolsonaro, dos ataques que ele está fazendo, né? Propondo fazer. Temos aqui a Fátima Gomes, da Regional de Açu, está nos assistindo, Regional do Cinti lá em Açu. Um abraço para o pessoal de Açu, para a Regional. E ela complementa aqui: ele, né, o Bolsonaro, veio para acabar com a nossa aposentadoria. Essa reforma da Previdência só tem a prejudicar a classe trabalhadora com a retirada dos nossos direitos. E ela manda também aqui um parabéns para você, viu, Eliane Bandeira? Parabéns, Eliane Bandeira, pela sua fala. E é isso, os comentários de hoje foram esses. A gente agradece a participação de todo mundo na interação e vamos aqui se encaminhando para encerrar o Extra Classe Web TV ao vivo de hoje. Eliane, Bruno. Então, para finalizar, né, renovar o convite para todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação, né, para paralisar suas atividades dia 15 de maio, né, dizendo não a todos os ataques do governo Bolsonaro, né, dizer não a essa reforma da Previdência, né, e dizer que todas as centrais, todos os trabalhadores estão solidários aos trabalhadores e trabalhadoras em educação, né. A nossa defesa é por uma escola pública e de qualidade. Isso ninguém vai retirar de nós, né. A classe trabalhadora precisa de uma escola pública onde ela possa mandar seus filhos, né, e de lá a gente saia pessoas capacitadas para refletir, para pensar e para intervir, né, na conjuntura e na sociedade. Então, toda a classe trabalhadora vai estar solidária à greve da educação, né? E aí a gente convoca a educação para, junto com toda a classe trabalhadora, fazer a maior greve geral desse país, a maior greve geral desse estado, 14 de junho, ninguém trabalha, todos na rua, né? Resistindo e lutando contra a reforma da Previdência, contra todos os ataques desse governo, né, à soberania nacional, contra as privatizações, né, e é na luta e na resistência que a gente vai ser vitorioso nessa batalha. Então, também quero agradecer a paciência das pessoas que participaram, né, tiveram o tempo todo aqui assistindo, participando também, quem comentou. Aproveitar, né, que essa semana é a semana ainda do trabalhador, dia 1º foi essa semana, né, e homenagear em nome de Eliane, em nome de Fátima, né, todos e todas as trabalhadoras, Eliane e Fátima, todos e todas as trabalhadoras que, especialmente as mulheres, a gente teve 2 homenageadas mulheres do Cinti, né, aliás, nossa categoria é uma categoria majoritariamente formada por mulheres de luta. Então a gente aproveita, né, em nome delas 2, e homenageia todas as professoras, todas as funcionárias de escola, todas as trabalhadoras em educação e os trabalhadores em educação nesse 1º de maio, alertando, né, que é a nossa força que constrói o país, em primeiro lugar, somos nós que, nosso trabalho é o que constrói o país, né, e somos nós também que temos a força para definir o que deve ser esse país. Se a gente tiver esse entendimento, essa percepção de que nós trabalhadores e trabalhadoras somos aqueles que dão a cara do que esse país vai ser, a gente vai entender que nós não vamos permitir que os nossos direitos sejam roubados, que a educação seja destruída, que a nossa previdência seja destruída. E nesse dia 15, nós de educação estaremos todos parando nossas escolas, como já fizemos dia 24, né? Nós já paralisamos nossas atividades no dia 24, estaremos tomando as ruas para fazer a maior greve geral que o Brasil já viu, que o Rio Grande do Norte já viu. Então a gente vai chamar os trabalhadores para aproveitar essa nossa história de luta. O próprio 1º de maio foi construído por nós, pela nossa força, e é com essa força que nós vamos paralisar as iniciativas, as tentativas de nos atacar que o governo Bolsonaro está tentando fazer. Né? Isso, agradecer a audiência, agradecer a paciência, né? E o espaço mais uma vez aqui no programa. Ok, Bruno, obrigado por ter vindo, obrigado, Eliane Bandeira. E é isso, a gente vai encerrando o Extra Classe Web TV ao vivo de hoje. Lembrando que próxima sexta-feira a gente está aqui de novo, às 15 horas, no Facebook e YouTube, para mais uma transmissão ao vivo.
A você uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, boa semana e até sexta que vem. Tchau.